você pode fazer, é algo que você deve fazer. E 1 Crônicas, capítulo 17, fala sobre a aliança do Senhor com Davi. No primeiro versículo diz: E aconteceu que, quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Nesse versículo, Davi, ele está basicamente dizendo: eu moro em um lugar muito bom. E a arca da aliança do Senhor está numa tenda, num lugar simples. Então eu preciso construir um templo para colocar a arca da aliança. A ideia de Davi era muito boa, não era uma ideia errada. Mas sobre essa ideia de Davi, o Senhor responde com um não. Primeiro, porque não era a função de Davi. Davi ele foi chamado para ser guerreiro. Davi ele foi chamado para ser rei. Não era a função dele ser um construtor de um templo. Tanto que nós vemos que essa função é passada para o filho dele. O princípio disso é que você pode ter uma ideia boa, mas fora da função daquilo que você foi chamado para ser. Nem tudo que você pode fazer é algo que você deve fazer. Segundo, não era o tempo. O Senhor ele estava estabelecendo primeiramente o reinado de Davi naquele momento. Então o templo ele viria depois, ele viria num momento de estabilidade. A ideia certa no tempo errado continua sendo errada. Nós temos que tomar cuidado com isso porque a ansiedade pode nos fazer antecipar algo que Deus ainda não nos liberou para fazer. Terceiro ponto, Davi tinha um histórico de guerra. E nos textos bíblicos nós vemos que Davi ele derramou muito sangue. Então o templo ele seria construído em um momento de paz, em um momento de estabilidade. E não era aquilo que Davi estava vivendo no momento. E o princípio disso é o que você carrega na sua trajetória e influencia naquilo que Deus vai te confiar para fazer. Nem toda missão combina com a estação que você está vivendo atualmente. Então você pode ter uma ideia, uma missão de fazer alguma coisa, de querer fazer alguma coisa, mas não é o dever, porque não é o momento certo, não é a estação que você está vivendo que você deve fazer isso. Quarto e último ponto, o Senhor ele inverte a lógica. Davi disse basicamente isso para o Senhor: eu vou construir uma casa para o Senhor, porque ele queria construir um templo para colocar a arca da aliança. Mas o Senhor ele responde Davi e ele diz: não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Então o que o Senhor está querendo dizer aqui é que eu vou construir uma casa para você, Davi. E quando o Senhor diz isso, ele está querendo dizer sobre a linhagem de Davi. E aqui entra um princípio muito profundo, porque Deus ele não quer que nós façamos algo para ele, mas ele quer fazer algo através de nós. Às vezes você está focando no que você tem que entregar, enquanto o Senhor está focando naquilo que ele quer estabelecer através de você. É o Senhor quem define a função, a direção e o tempo certo das coisas. Deus não trabalha só com aquilo que é bom. O Senhor ele trabalha com aquilo que faz parte do plano dele para nossa vida.